Fala Tricolor, ótimas notícias, o chileno Gonzalo Tapia está muito perto de assinar com o São Paulo. E o que se esperar desse trabalho do Crespo no retorno ao São Paulo? Tudo isso e mais notícias no vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Então, sem mais enrolações, bora para as notícias. Vamos falar do São Paulo, tricolor do Morumbis, uma tela com um novo atacante do tricolor. Tá aí, Gonzalo Tapia. Quem é Gonzalo Tapia? Conheça um pouco mais sobre o alvo do São Paulo, na verdade. Formado na base da Universidade Católica do Chile, fez a estreia pelo time profissional em 2020. 117 jogos do Gonzalo Tapia com 22 gols e 10 assistências no time chileno. Chegou ao River Plate em 2025, tem 3 jogos pela seleção do Paraguai. Nesta temporada, neste ano de 2025, Gonzalo Tapia 7 jogos. Nenhum gol e nenhuma assistência. Aí assusta o torcedor do tricolor assim, professor. Mas as coisas mais legais estão na primeira linha e na última. 23 anos e pode atuar com mobilidade no ataque. Foi isso que chamou a atenção do scout do São Paulo Futebol Clube, do pessoal que procura as contratações, né? Principalmente do Crespo, que trouxe a ideia do jogador ou comprou a ideia do jogador. Eu acho interessante, 23 anos e com essa possibilidade de mobilidade no ataque, são duas coisas que o time precisa. Juventude e gente ali que possa ser utilizada em vários setores da linha de frente do tricolor. Ele não jogou no River também, porque o River é um time que investiu bastante para essa temporada, foi até uma decepção a campanha que fez no Mundial de Clubes, mas tem um ataque com muitas opções, né? Tem Borja, tem o Drilce, né? Tem o Mastantuono, que não é atacante, mas acabava ocupando, né, uma das funções ali de criação, o Colídio. Então, havia muita gente ali para um jogador jovem que estava buscando seu espaço. Com o Galhardo jogou pouco, né? Principalmente ali no campeonato argentino. Não teve oportunidade no Mundial, na Libertadores muito pouco. Por ser um jogador de 23 anos, tem uma média baixa de gols. É uma média ali, dá menos de 0,2 gol por jogo. É uma média baixa para um atacante. Tem que subir essa média para conquistar o torcedor tricolor, hein? É que ele oscila muito entre jogar como referência, mais centralizado, e um jogador que atua pelas pontas, mais aberto, ou como segundo atacante. Então, não é o centroavantão, mas pensando num centroavante, num jogador de referência, uma média ideal é ali perto de meio gol por partida, né? Mas, de novo, jogador jovem, com um potencial de evolução, e com o Crespo pode aproveitar essa brecha. O André Silva, por mais que desde a ausência do Caleri tenha dado conta do recado, não é totalmente consolidado. O Caleri ainda não voltou, vai ficar um tempo parado. E o São Paulo também, pensando até em jogadores rápidos pelo lado, de ponta mesmo, só tem o Ferreirinha de um lado e o Ferreira do outro, que pode aí abrir uma brecha para que ele tenha minutos, que ele tenha mais oportunidades em relação ao River. Mas não vejo, até pela idade e por ter jogado pouco no River, um jogador que chega como uma solução. É uma oportunidade de mercado que o Crespo enxerga ali como necessidade, como carência do elenco, mas não é solução para os problemas do ataque do São Paulo. Essa margem para desenvolver também, né? Um jogador jovem. O São Paulo vai atrás do Dineno para também ser mais uma opção como referência lá no ataque. Eu vejo brigando mais por esse lado direito do que propriamente por ser a referência ali. Acho que o São Paulo ainda tem o André e o Dineno para dividir entre os dois ali a responsabilidade do lugar do Caleri. Eu vejo ele brigando mais por esse lado direito. E o Dineno é mais Caleri, né? Lembrando que é um pedido do Hernan Crespo, novo técnico do São Paulo. Não assinou ainda, mas está próximo aí de ser o próximo reforço do tricolor, que perdeu os últimos 3 jogos no Brasileirão, só para lembrar. A gente tem aquela telinha do São Paulo, não? Perdeu muito bem, né, o último. Temos. Perdeu pelo Vasco. Então. E até por isso também a demissão lá do Zubeldia. O São Paulo segue na Libertadores, mas no Brasileirão não vem numa sequência boa e já volta e tendo que enfrentar o Flamengo, hein? Amanhã, Flamengo e São Paulo. Olha aí, ó. Situação do São Paulo no Brasileirão, 14º, 12 pontos ganhos. Último jogo
perdeu em casa para o Vasco. Aliás, tinha perdido do Mirassol, perdeu do Vasco, uma sequência de derrotas. E esse jogo contra o Vasco não viu a bola, né? Foi muito superior o Vasco jogando no estádio do Morumbi. E amanhã o São Paulo vai ao Maracanã. Só isso. Professor Celso Unzelt, para enfrentar o Flamengo. Só isso. Não tem moleza no Brasileirão e o São Paulo já volta com uma pedreiraça, hein? Sabe quando você dá o restart no computador e tem um trabalho muito grande para fazer? O primeiro trabalho depois do restart é um negócio pesado. É o que está acontecendo com o São Paulo. O São Paulo restartou, né? E tinha que restartar mesmo, porque a gente falou dos últimos resultados, mas os últimos desempenhos foram muito ruins. Inclusive dentro do Morumbi, né? Tão ruins, Mari, que o próprio técnico de plantão chegou à conclusão de que não tinha mais nada a fazer, né? Eu tenho uma pergunta para vocês. O que o Crespo tem que fazer para melhorar aí o desempenho desse time do São Paulo? E antes de vocês responderem, vem à minha mente o mesmo que eu pensava se tivesse continuado o Zubeldia, eu penso em relação ao Hernan Crespo. Ele precisa muito dos jogadores que ficaram muito tempo no departamento médico. Lucas, Oscar e companhia. Principalmente. Não é difícil o São Paulo crescer como time, na minha opinião. Quero ouvir vocês. Mudou o técnico, mas o dilema é o mesmo. O dilema que rondava o trabalho do Zubeldia era esse. Até que ponto os desfalques, e que foram muitos significativos. Eu falei de Lucas e Oscar, mas Ferreirinha, Luiz Gustavo... O Caleri, embora o Caleri tenha tido uma reposição à altura, até porque o Caleri, quando saiu, também não estava bem, mas é um jogador importante, né? Vai passar por tudo isso. O trabalho do Crespo, sem dúvida, vai passar por tudo isso. Ele pega onde ali, a retomada, onde o Zubeldia sofria, ele também vai sofrer. Se não tiver a volta desses jogadores, que são importantes, que são jogadores fundamentais, ele não está falando de jogadores quaisquer. O Lucas, por exemplo, foi absolutamente responsável pela conquista da Copa do Brasil pelo São Paulo. Quando ele chega, foi termômetro. Então, precisa contar com essa volta e precisa da sequência também, né? A sequência de um trabalho. O trabalho do Zubeldia, na verdade, perdeu sequência da pegada. O trabalho do Zubeldia sempre viveu na expectativa do salto a mais, né? De subir o degrau. Sempre parecia que ia e aí não ia. Porque é uma síndrome que já vem do fim do ano passado, né, Mari? Se achava que era porque o São Paulo já tem a vida resolvida nesse ano, não vai mais para lugar nenhum, mas a coisa não andou. Na Libertadores foi bem, né, o São Paulo, na fase de grupos. Principalmente nos jogos fora, né? Desse ano, você disse? Não, desse ano. O Zubeldia cai não perdeu, no São Paulo sem ter perdido na Libertadores, tanto na edição passada como na atual, mas desempenho também oscilou, né? Nos jogos em casa, aquele jogo contra o Alianza Lima. Abre 2-0 no primeiro tempo, baixa muito de rendimento, sofre um fora, ganhou todos. Fora muito bem, até com muitos méritos do Zubeldia, né? Pela estratégia de jogo, pela maneira como armou o time, com 3 zagueiros. Mas o São Paulo, para mim, e aí depois que vira a página do técnico, precisa olhar para os problemas internos e reconhecê-los. Não dá para ficar só, tiramos o Zubeldia e agora a coisa vai andar. Para mim, o elenco de São Paulo foi montado para as Copas. A diretoria olhou, a prioridade no ano passado já foi definida, Libertadores, é o que o São Paulo vai focar mais. Mas pensando em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, todo esse calendário inchado que a gente tem, e até pelo perfil de jogadores do São Paulo, não é um elenco suficiente. E volta com menos do que tinha, né? O São Paulo está voltando com menos do que tinha. Exato. E negociou os jogadores. Perde o Matheus Alves agora, um jogador jovem que deu energia para o meio-campo de São Paulo, ajudou muito a, de certa forma, suprir a ausência do Oscar com uma característica diferente, mas ainda assim... Mas ainda foi uma alternativa interessante, não sentiu, né? Deu conta do recado perfeitamente. Então, é um São Paulo que precisa olhar para dentro de si mesmo e dizer, olha, o que a diretoria fez contribui para o trabalho do treinador ser bem-sucedido como a torcida espera? Eu vejo que o Zubeldia também sofreu com um desgaste já pelo tempo. Hoje, nessa era de influenciadores, acabava ali todo o jogo, mesmo quando vencia, era martelado. Então, a diretoria acaba sendo suscetível a esses movimentos também.
mas não dá para dizer, por outro lado, que fez um grande trabalho, um trabalho magnífico, porque realmente empacou São Paulo numa situação complicada. Tinha material humano para fazer esse trabalho todo? Pois é. Porque é um bom treinador, tantos desfalques? Mas esse é o meu ponto, Abel. Em muitos O momentos... problema para mim não era o técnico, não. Em muitos momentos, o Zubeldia tirou leite de pedra no São Paulo. Exatamente. Então, isso acaba ficando em segundo plano, agora que chegou o Crespo, tem ânimo novo, um treinador que deixou uma boa impressão no São Paulo na primeira passagem. Mas se o São Paulo não resolver esses problemas de elenco também, como a gente falava do Grêmio, se não tiver Oscar e Lucas, ainda mais sem o Caleri, o São Paulo está fadado a sofrer na temporada. O Luciano está suspenso, não joga amanhã contra o Flamengo. Não joga amanhã e a expectativa de que ele assumisse o protagonismo com a ausência desses jogadores, né? Mas não dá para você colocar na conta de um jogador só. O entorno ali contribui demais. Então, acho que, além dessas mudanças ali na expectativa do Crespo de dar um time um pouco mais conectado durante os 90 minutos, não baixar tanto quanto o São Paulo baixava, como o exemplo que o Breiler deu do Alianza Lima, eu acho que também você dá ao Luciano ali essa condição de, a gente precisa de você, onde você acha que pode entregar mais para o São Paulo, e aí sim, porque não dá para colocar muito na conta de Oscar e Lucas, né? Pontos corridos, de você ter garantia de uma sequência de Campeonato Brasileiro com esses dois jogadores. Não, e vira uma coisa, Mari, que parece que a diretoria está se movimentando. Olha, trouxemos o Tapia, jogador que vem do River Plate, e agora fechamos mais uma lacuna no elenco, falta pouco para chegar no estado ideal. O Vitor Roque, que já tem lastro no futebol brasileiro, que foi revelado aqui, passou pelo Barcelona, chega no Palmeiras, um time muito organizado e demora a dar resposta. E aí contrata-se um jogador que nunca passou pelo futebol brasileiro, jovem, com uma média de gols baixa, e aí depois é só colocar... Agora o treinador tem o cenário ideal para desenvolver o time. Então não é por aí, porque se tratasse... chega a contratação do Tapia. Olha, é composição de elenco, a gente está trabalhando aqui dentro das possibilidades do São Paulo, mas não dá muito para fugir disso, e o Crespo está dentro desse contexto, eu vejo que ajuda até a regular a expectativa do torcedor, mas nunca é feito dessa forma. Não. É feito de, olha, a diretoria trabalhou e resolveu o problema, agora é com o técnico. E para mim não é uma situação justa, né? O Crespo vai chegar no São Paulo, e se a gente até peneirar ali as opções, os jogadores, até o estágio físico de cada um, eu vejo que na comparação com a primeira passagem, ele pega um elenco inferior do São Paulo. Ele tem menos, sem dúvida. Vai ter de lidar com isso. O elenco é curto em quantidade e o time é curto em qualidade. Quando falta um jogador, a gente tem falado muito do Lucas, e é verdade, é um outro São Paulo. Então, o time sofre muito com os desfalques por qualidade e o elenco pelos desfalques em quantidade. Tinha jogo que... muito problema, hein? O Zubeldia teve que tirar leite de pedra para botar 11 em campo e formar um banco. E qualidade tem a ver também, prof, com a disponibilidade física dos atletas. Claro. Porque se você tem no mundo ideal Luciano, Lucas, Oscar, Caleri, olha o quarteto, tal que... E na prática? Isso é viável? Esses jogadores entregam a intensidade necessária e pedida por um treinador com a característica do Crespo, que valoriza muito isso? Pressão, é um treinador que exige dos homens de frente uma recomposição? Não. Entregaram em um jogo, o clássico contra o Corinthians. E mesmo assim, um primeiro tempo não... E ali, prof, um contexto específico, início de temporada, claro. O Corinthians ainda se formando, não dá para ter como parâmetro e não dá para acreditar que o São Paulo tem um elenco maravilhoso só porque tem caras acima da média, mas que fisicamente tem dificuldade de entregar uma sequência de jogos. Sim. Muito bem, falamos do São Paulo que volta ao Brasileirão amanhã no Maracanã contra o Flamengo. Então é isso aí, Tricolor. Esse foi mais um vídeo de notícias do São Paulo. É um raio-x completo aí desse chileno de 25 anos, o Gonzalo Tapia, que está por detalhes para assinar por empréstimo com o São Paulo. Jovem promissor, essa notícia boa que pode dar muito certo no ataque, com jogadores experientes aí como o Lucas Moura para ajudar a fortalecer ainda mais no ataque. E o Hernan Crespo, que está de volta aí, treinando com muita intensidade esse elenco do São Paulo
para esse jogaço aí do fim de semana. Deixa nos comentários aí o que você acha sobre essa contratação e também deixa um palpite aí de quanto que você acha que vai ser o jogo. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo. Vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus.